satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza aos nossos amigos e irmãos no início da semana para dar condições aos irmãos para que possam, durante a semana, estudar a lição. Os irmãos devem pegar a revista, a Escola Dominical, pegar os subsídios que nós disponibilizamos, seja no nosso site, seja no Twitter ou no Facebook do portal Escola Dominical, e assistam também a este e outros vídeos que disponibilizamos no Twitter e no Facebook, para que os irmãos possam bem preparar a aula. A aula do domingo começa a ser preparada na segunda-feira anterior. Mas não deixem de assistir a nossa aula ao vivo, aos sábados às 19 horas, que é transmitida diretamente da Assembleia de Deus do Belenzinho, aqui em São Paulo, para que os irmãos concluam o seu estudo. Escola Bíblica Dominical é uma escola de interatividade. E é preciso haver esta troca de ideias. Então o irmão estuda durante toda a semana, assista esta aula prévia, mas não deixe de assistir a nossa aula aos sábados, diretamente da Assembleia de Deus, da sede do Ministério do Belém. Esse trimestre nós estamos estudando a respeito dos 12 profetas menores. E hoje iremos estudar a lição de número 10, Sofonias. Nós estamos já no 9º profeta menor, e Sofonias é o último profeta que, de antes do cativeiro da Babilônia. Os irmãos se lembram que nós dissemos que dos 12 profetas menores, 9 são anteriores ao cativeiro da Babilônia e 3 são posteriores ao cativeiro da Babilônia. Hoje nós estaremos estudando então Sofonias, que é o último desses profetas anteriores ao cativeiro da Babilônia. Sofonias, que em hebraico quer dizer Tsefaniah. O seu nome significa Jeová protege, Jeová esconde, e também quer dizer tesouro, né? Porque o tesouro é aquilo que é escondido, aquilo precioso que é escondido. Já o nome do profeta nos revela que Deus usou Sofonias para trazer a mensagem do juízo vindouro, daquilo que estava para vir. Sofonias, o seu próprio nome, mostra que se tratava de uma revelação de Deus, que Deus estava mostrando ao povo aquilo que iria acontecer, revelando aquilo que estava para vir. O profeta Sofonias é um nobre. Ele era da família real, assim como Isaías também era da família real. Isso nós percebemos bem pelo começo do livro, né? Nós lemos lá em Sofonias 1:1. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Quando é dada toda a genealogia de Sofonias, isto mostra que ele se tratava de uma pessoa nobre. Somente os nobres, aqueles que nós dizemos que têm sangue azul, é que gostam de dizer da sua descendência. E no caso aqui de Sofonias, nós vemos que ele era tataraneto do rei Ezequias. Então ele era um nobre, ele era um príncipe. Isso é muito importante, irmãos, porque de pronto nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Há hoje em dia 2 ensinamentos muito errados que estão se introduzindo dentro da igreja. O primeiro é que Deus optou pelos pobres. Ou seja, alguém que para ser salvo precisa ser pobre. Que Deus só salva os pobres. Que Deus abomina os ricos. Essa ideia é a ideia da teologia da libertação, e até mesmo alguns da chamada teologia da missão integral também têm defendido esta parte. Tem até chegado e dito que Jesus disse que veio evangelizar os pobres, e que por isso os pobres são do reino de Deus. Irmãos, estes
versículos bíblicos a respeito dos pobres mostram a pobreza espiritual, ou seja, aquelas pessoas que se fazem dependentes de Deus, que sabem que precisam de Deus, que são humildes, que não são orgulhosas. É a respeito destes pobres que a Bíblia fala. Tanto é assim que lá no Salmo de número 40, Davi, que não era pobre, nós sabemos que Davi era um rei com um grande tesouro, conquistado através dos espólios das várias guerras e batalhas que ele fez, mas ele diz lá no Salmo de número 40, versículo 17, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então, Davi, embora ele tivesse posses materiais, ele se sentia um pobre e necessitado diante de Deus. É a respeito destes que Jesus fala no Sermão do Monte, sou pobre, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a pobreza aqui é no sentido espiritual, no sentido de dependência de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele chama profetas pobres, como Amós, que era um boiadeiro, um agricultor, ele também chama Sofonias, que era da família real, que era um nobre, que era um príncipe. Além do mais, irmãos, também existe um outro pensamento errado da teologia da prosperidade, que diz que quem é servo de Deus é rico. Isto também não é verdade. Não é? Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, nós vemos que nos últimos dias do seu ministério, ele não tinha dinheiro nem para comprar uma capa. Tanto que pediu para que Timóteo trouxesse a capa que ele tinha esquecido lá em Troade. Então, ele vivia numa casa alugada em Roma, quando da sua primeira prisão. Então, não é verdade também que Deus enriquece os seus servos. O próprio Jesus, a Bíblia diz que sendo rico, por amor de Deus, no amor de nós, se fez pobre. Então, a questão econômico-financeira, se a pessoa é pobre ou rica, não tem nada a ver com a vida espiritual. Então, por isso que Deus coloca aqui um profeta que é nobre, para mostrar que Deus chama tanto ricos quanto pobres, tanto nobres quanto plebeus. Além do mais, irmãos, Sofonias, o fato de Sofonias ser um príncipe, não beneficiou em nada o seu ministério. Pelo contrário, nós temos razões para crer que o fato de Sofonias ser um nobre, isto aumentou o seu sofrimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que Sofonias profetizou nos dias de Josias, filho de Amon. E quando Josias subiu ao trono, Israel, o reino de Judá, porque Sofonias era um profeta do reino do sul, o reino do norte já tinha sido destruído nos dias de Sofonias, o povo de Judá vivia uma situação de apostasia espiritual. Amon, filho de Manassés, que foi o pior rei que Judá teve, ele havia restabelecido toda a idolatria do seu pai. É o que nós vemos lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, versículo 21, diz assim: era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos. A Bíblia diz que Manassés foi o pior rei que houve sobre Judá. Não é? O capítulo 36, versículo 9 diz: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o que nós notamos é que Sofonias era um nobre,
mas ele vivia em meio a um povo que havia se desviado totalmente dos caminhos do Senhor. Tanto é assim que o próprio profeta Sofonias, ele, na sua mensagem, mostra a indignação de Deus para com os príncipes, ou seja, para com seus parentes, com seus familiares. Vejamos lá no capítulo 1 de Sofonias, no versículo 8, a Bíblia diz: e acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei. Então, nós vemos aqui claramente que Deus estava abominando a conduta dos príncipes de Judá. Por quê? Porque eles haviam deixado a Deus. Eles haviam retornado a todos os pecados horrendos praticados pelo rei Manassés. Então, Sofonias, o fato de Sofonias ser nobre, mostra que Deus não abomina os ricos, materialmente falando. Mas também o fato de Sofonias ser príncipe não melhorou em nada nem beneficiou o seu ministério. Pelo contrário, ele estava num ambiente adverso. Ele estava falando a mensagem de Deus em meio a um povo que havia se esquecido completamente do Senhor. O livro de Sofonias ele pode ser dividido em 3 partes. O setor de educação cristã, aqui na página 70 do livro da Revista do Mestre, divide aí em 3 partes o livro de Sofonias e nós, desta feita, seguimos aqui essa divisão. A primeira parte fala sobre o temível dia do Senhor, que vai do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2. Então, de Sofonias de 1 a 1 até 2 e 3. A segunda parte fala sobre as profecias contra as nações e envolve o restante do capítulo 2, versículos 4 a 15. E, por fim, nós temos o julgamento de Jerusalém e o estabelecimento do reino, que é o capítulo 3 de Sofonias. Então, o temível dia do Senhor, as profecias contra as nações e o julgamento de Jerusalém e o estabelecimento do reino. Vamos, então, estudar cada uma destas partes do livro de Sofonias, lembrando aos irmãos que a mensagem, o tema que o nosso comentarista está querendo determinar nestes dias é, sem dúvida alguma, a questão do juízo vindouro. Os irmãos perdoem aí as nossas dificuldades técnicas que estamos a enfrentar e pedimos oração aos irmãos para que nós tenhamos melhores equipamentos para poder melhor servir aos amados irmãos. É por isso que nós temos pedido aqui nesta pré-aula a ajuda dos irmãos para que nós possamos melhorar os nossos equipamentos. O profeta Sofonias é mais um profeta que nos fala a respeito do dia do Senhor. Nós temos visto que este é um tema recorrente entre os profetas menores e é mais um dado da atualidade dos profetas menores. Quando os profetas menores falavam do dia do Senhor, eles não se referiam apenas ao dia do acerto de contas de Deus com Israel, seja a destruição do reino do norte, com o cativeiro na Síria, seja o cativeiro da Babilônia no reino do sul. Sofonias, ele profetizou nos dias de Josias, ou seja, ele era contemporâneo de Jeremias, ele estava prenunciando o cativeiro de Judá. Conforme o próprio Jeremias também profetizou nesta época, Abacuque, como nós vimos também na aula anterior, eles profetizaram na mesma época, dizendo que o povo, por causa do seu desvio espiritual, perderia a terra prometida e seria levado cativo para a Babilônia. Mas a mensagem destes profetas não se esgota em Judá. Não. Nós vimos que o próprio Abacuque disse que Babilônia seria castigada no futuro,
E nós vemos no livro de Apocalipse que esse sistema mundial gentílico, que é rebelde a Deus, é chamado de Babilônia. E também o julgamento de que fala aqui o profeta Sofonias, a exemplo também do que falou o profeta lá, que falou sobre o vale de Josafá, no profeta Joel, nós vemos que todos eles falam de profecias que se tipificam no cativeiro da Babilônia, mas que também dizem respeito aos últimos dias, porque Deus irá extirpar o mal desta terra. E isto ainda não aconteceu. Isto vai acontecer depois, no final da grande tribulação, quando Deus resgatar Israel, quando Deus, então, completar a história de Israel. O profeta Daniel deixou isso bem claro. Lá no final do cativeiro da Babilônia, Deus revela a Daniel, no capítulo 9, que ainda 70 semanas estavam determinadas para o povo de Israel. Ou seja, ainda haveria 490 anos em que Deus trataria com Israel para remi-lo, para salvá-lo, para que ele pudesse cumprir o papel de reino sacerdotal e povo santo. E esses 490 anos, quando chegaram a 483 anos, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, esse tempo parou, porque Israel rejeitou o Salvador. E agora só vai voltar a contar novamente estes últimos 7 anos, depois do arrebatamento da igreja. Nós estamos no intervalo que Deus deu às nações para aceitarem o Salvador, rejeitado por Israel. Depois Deus vai voltar a tratar com Israel. Então a mensagem do dia do Senhor é uma mensagem para a igreja. A igreja precisa aproveitar este tempo que Deus deu a ela para que se mantenha em comunhão, em santificação, para que o dia do Senhor não venha sobre o povo que, a exemplo de Judá nos dias de Sofonias, se desviou dos caminhos do Senhor. Sofonias começa bem claro a sua mensagem, podíamos dizer assim, popularmente, curto e grosso, dizendo: inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. A mensagem de Sofonias é bem clara. Deus irá destruir todos os homens ímpios sobre a face da terra. Alguém pode perguntar, mas Deus é bom? Deus criou todas as coisas? Como é que Deus pode destruí-las? E nós respondemos, justamente porque Deus criou todas as coisas. Deus é o Senhor de todas as coisas. No Salmo 24, Davi diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem é dono de algo pode, inclusive, destruir este algo. Se eu sou dono deste livro, eu posso jogá-lo fora, posso rasgá-lo, posso queimá-lo, porque eu sou o dono. Exatamente porque Deus é o Senhor de todas as coisas, ele pode decidir destruir estas coisas. Só que Deus, irmãos, ele não é alguém mau. Quando ele destruir esta terra, ele destruirá para fazer algo melhor. Deus sempre tem um propósito de melhorar, de aperfeiçoar. E a criação, por ser criação, ela pode ser aperfeiçoada. Deus é perfeito. A criação, ela pode ser aperfeiçoada, ainda mais que ela se encontra contaminada e sujeita pelo pecado. É o que lemos lá em Romanos, capítulo 8.
Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação anela por uma purificação, por uma melhora. E Deus irá fazer isso. Ele irá destruir esta terra e estes céus, depois de restaurá-los no milênio. Deus irá destruí-los para fazer um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, onde a criação estará liberta do pecado. É essa a nossa esperança, como escreve o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 13, é dito assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Deus não destrói por destruir. Deus não destrói por incompetência. Não. Deus irá destruir e consumir os ímpios da face da terra. Retirar o pecado pelo que causa o gemido da criação. E irá criar novos céus e nova terra, onde não haverá pecado, onde não haverá injustiça, onde nós poderemos desfrutar livremente da glória de Deus. Aliás, como nós lemos aqui, Paulo escrevendo, estes novos céus e nossa terra serão criados por Deus para que haja a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas Deus iria destruir. E anuncia que vai destruir estes céus e terra, e com eles os ímpios. Percebam bem que Deus diz que arrebentará os homens e animais, consumirá as aves do céu, os peixes do mar e os tropeços com os ímpios. Assim como Deus poupou a Noé e sua família do dilúvio, que foi a primeira destruição da criação pela água, Deus também poupará os justos quando da destruição que agora se dará pelo fogo. É o que nós lemos ali no capítulo, nesse mesmo livro de Oséias, no versículo 18 desse capítulo 1. Diz assim: mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida. E no capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz assim: portanto esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Por que Deus irá destruir a terra com fogo? Deus irá destruir a terra com fogo porque ele prometeu a Noé que nunca mais destruiria a terra pela água. É interessante nós vemos quando Deus recebe o sacrifício de Noé, que é agradável às suas narinas, ele diz assim, no versículo 21 de Gênesis: e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a viver todo vivente como fiz, enquanto a terra durar. Então é interessante que Deus coloca no seu coração que não irá mais destruir a humanidade. Mas não diz que a terra iria durar para sempre. Ele diz, enquanto a terra durar. É por isso que Deus pode sim destruir estes céus e terra, consumi-lo pelo fogo. Primeiro, porque ele não prometeu que a terra seria perene. Ele disse, enquanto a terra durar. E segundo, porque ele só prometeu não destruir pela água. Capítulo 9, versículo 11. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então Deus prometeu não destruir a terra com água. É por isso que agora nós vemos que ele vai destruir com fogo. E também quando ele colocou no seu coração
Ele não disse que a terra duraria para sempre. Ele disse enquanto a terra durar. Então, como Deus não prometeu que a terra seria eterna, como Deus quer sempre melhorar e aperfeiçoar as coisas, como Ele quer fazer novos céus e nova terra para a liberdade da glória dos filhos de Deus, Ele anuncia pelo profeta Sofonias que irá consumir a terra pelo fogo. E isto o apóstolo Pedro confirma em o Novo Testamento. Lá, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Os irmãos percebem aqui que a terra é guardada como tesouro. Lembre-se que a palavra Sofonias quer dizer tesouro. Ela é guardada para o dia do juízo, para ser consumida pelo fogo e para a perdição dos homens ímpios. Os irmãos vejam como as escrituras se combinam em cada detalhe. O profeta Sofonias diz que os ímpios é que serão castigados, que serão destruídos, que serão arrebatados, ou seja, retirados com violência. Somente os ímpios, jamais os justos, porque os justos serão poupados para os novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Após anunciar a destruição, com este objetivo de purificação, não é a destruição pela destruição, Sofonias indica que estenderia a sua mão contra Judá. Então os irmãos percebem bem, o juízo vindouro avança a todas as nações, como nós lemos ali no capítulo 3, versículo 8. O Senhor consumiria toda a terra. Mas, antes deste juízo que haveria de vir, Deus também diz, através do profeta Sofonias, que ele estenderia sua mão contra Judá. Haveria um juízo imediato sobre o povo de Judá, que era o cativeiro. E por que esse juízo se daria? Nós já lemos aqui no versículo 4 do capítulo 1 de Sofonias, porque o Senhor queria purificar o povo, retirar o resto de Baal. E esse resto de Baal fala do quê? Fala da idolatria. Como nós já dissemos, Amon, o pai de Josias, filho de Manassés, ele havia restabelecido toda a idolatria, toda a feitiçaria dos dias do seu pai Manassés. O povo havia retornado à apostasia. E por causa desta apostasia, do retorno dos pecados de Manassés, é que o profeta Jeremias diz que o povo seria levado cativo. E Sofonias corrobora a profecia de Jeremias. Talvez ele tenha sido um pouco anterior ao início do ministério de Jeremias, que se iniciou no 18º ano de Josias. Mas a verdade é que Sofonias, e há alguns estudiosos que acham até que Sofonias foi primordial para que Josias iniciasse a sua reforma religiosa. Porque Sofonias era ali do palácio, era parente de Josias, e Josias teria sido tocado pela profecia de Sofonias e tentado mudar as coisas, restaurando espiritualmente Israel. E sem dúvida alguma, Josias foi um rei que eliminou a idolatria até na região do antigo Reino do Norte, né? Como já tinha sido profetizado por aquele profeta que foi profetizar contra o altar construído por Jeroboão I, o primeiro rei do Reino do Norte. Né? Josias já tinha sido profetizado, inclusive pelo nome, que ele iria erradicar a idolatria da terra de Israel, seja no norte, seja no sul. Infelizmente, o povo não permaneceu e acabou arraigado nos pecados iniciados por Manassés, e por isso Deus levanta Sofonias, Abacuque, Jeremias para denunciar este pecado e dizer que o povo seria levado cativo. Mas o problema de Judá era o resto de Baal, era aquela impureza espiritual, era a idolatria,
era a infidelidade a Deus. Era a mistura com as coisas das outras nações. E aqui ele fala, quando ele fala aqui no versículo 4, e o nome dos quemarins com os sacerdotes. Quem eram os quemarins? Os quemarins eram os sacerdotes dos deuses falsos. Eram os sacerdotes pagãos. Eram os sacerdotes dos ídolos que eram cultuados pelos judaítas. Então, o que Deus queria e iria levar o povo para o cativeiro para curar o povo da idolatria. E isso resolvemos. Hoje, vocês encontram os judeus, eles não aceitam a Jesus, mas eles não são idólatras. É um povo que rejeita completamente a idolatria. Que não há imagens, que não há ídolos. Eles são radicais neste ponto. Por quê? Porque eles foram curados por Deus no cativeiro da Babilônia. Deus realmente lançou o povo em Babilônia para libertar o povo de Israel, o povo de Judá, para libertá-lo do resto de Baal e desta associação entre quemarins e sacerdotes. Daí nós aprendemos, irmãos, que quem não se separar do pecado, quem não se separar dos costumes e da mentalidade do mundo, vai ser destruído com os ímpios. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Será que não há um resto de Baal na sua vida, meu irmão? Será que não há um resto de Baal na minha vida? Será que nós estamos cultuando a Deus com coisas do mundo? Será que nós não estamos cultuando a Deus usando estratégias, usando liturgias, usando músicas, usando coisas mundanas? Era isto que acontecia nos dias de Judá. Os quemarins se misturavam com os sacerdotes. Havia um resto de Baal. E por causa disto, Deus disse que iria lançar a sua mão contra Judá. Meus irmãos, Deus não muda. Tiago diz que nele não há sombra de variação. Deus continua abominando o mundanismo e não tolera nem aceita que nós misturemos no nosso culto a Deus, na nossa vida espiritual, coisas do mundo. Por isso, eliminemos o resto de Baal das nossas vidas, das nossas igrejas locais. Não nos misturemos com os quemarins, para que Deus não venha lançar o seu juízo contra nós. O desvio espiritual que vivia o povo de Judá nos dias de Sofonias é bem caracterizado pelo profeta Sofonias. Esta apostasia que fala, né? Aliás, a palavra apostasia aparece mais vezes no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, retratando exatamente os mesmos dias de Sofonias, porque eles são dois profetas contemporâneos. Pois então, a apostasia, ela é bem caracterizada aqui no livro do profeta Sofonias. Por que que Deus iria lançar o juízo sobre os ímpios, sobre Judá? Porque ele tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E o que é que caracteriza o desvio espiritual? Em primeiro lugar, é o envolvimento com as coisas do pecado, com as coisas pecaminosas, que leva a uma insensibilidade espiritual. Aquele que apostata da fé, ele se envolve com o pecado de tal maneira que ele já não ouve, que ele já não sente a presença de Deus. Que ele fica indiferente a Deus. Era essa a situação. O profeta Sofonias, ele diz isso. Capítulo 1, versículo 8. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, eis de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestiduras estranhas. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Então, o que havia naqueles dias? Tanto os príncipes quanto os filhos dos reis, eles pulavam um muro, pulavam a cerca,
como diz o povo por aí. Eles transgrediam os caminhos do Senhor. Eles não respeitavam os limites da palavra de Deus, da lei do Senhor. Eles faziam aquilo que Deus dizia que não se devia fazer. E eles se envolveram de tal maneira, a Bíblia diz, que eles não se gabavam, não se importavam de se encher de violência e de engano. Na própria casa deles havia violência e o engano. Irmãos, o apóstata, aquele que se desvia dos caminhos do Senhor, ele se enche de violência e de engano e de mentira. Ele passa a se enganar a si mesmo. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser e que Deus vai aceitá-lo desta mesma maneira. Mas o profeta Sofonias diz aqui que é ruim quem se veste de vestidura estranha. Irmãos, nossas vestes são as vestes da salvação. O profeta Isaías diz que o Senhor nos vestiu com as vestes da salvação. O próprio Jesus falando à igreja que estava em Sardo, lá no livro do Apocalipse, diz que nós devemos ter vestes brancas, senão nós não somos dignos de andar com Deus. Nós não podemos pecar, não podemos viver pecando. Nós temos que estar com as nossas vestes lavadas no sangue de Jesus. Só vai entrar no céu aqueles cujas vestes estiverem lavadas no sangue do Cordeiro. Está escrito lá no capítulo 22 de Apocalipse. Mas aqueles homens estavam com uma vestidura estranha. Com veste estranha, você não pode participar das bodas do Cordeiro. Não pode participar da comunhão com Deus. Como estão as suas vestes? Aquele que se desvia dos caminhos do Senhor passa a vestir vestes estranhas. Não mais pauta pela modéstia, não mais pauta pela simplicidade, não mais pauta pelo temor a Deus. Faz o que todo mundo faz. Adota o modelo de vida dos outros, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não se comprometem com Deus. Como é que nós estamos, irmãos? E isso envolve, inclusive, o aspecto material das vestes. Se as suas vestes espirituais são estranhas, você também vai se vestir da mesma maneira que o mundo se veste. Você também vai se apresentar da mesma maneira que o mundo se apresenta. Cuidado, meu querido e amado irmão. A segunda característica da apostasia que nós vemos aqui em Sofonias e que leva ao juízo de Deus é a vida dupla. Nós encontramos isso no capítulo 1 de Sofonias, versículos 5 e 6. E os que sobre o telhado se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por Ele. O que havia nos dias de Sofonias? As pessoas em suas casas faziam altares para o exército dos céus, ou seja, adoravam os astros, copiando o culto de Babilônia. Juravam também por Malcã. Malcã aqui é Moloque, aquele deus de Amon e de Moabe que exigiu sacrifício de crianças. E nós vemos pelos livros de Reis e livro de Crônicas que Josias, inclusive, destruiu um altar que havia sido feito para Moloque lá em Jerusalém, no Vale de Inom, onde ficava o lixão da cidade. Também se sacrificavam crianças para Moloque. Coisas horríveis, irmãos. Mas essas pessoas sacrificavam seus filhos a Moloque, adoravam em casa os astros e depois iam ao templo de Jerusalém para cultuar a Deus, para oferecer os sacrifícios, para celebrar as festividades da Páscoa, de Pentecostes, da festa dos tabernáculos. Eles tinham uma vida dupla. Eles serviam a Deus e também serviam aos ídolos. Só que isso não pode, irmãos. Você não pode ter um pé na igreja e outro pé no mundo. Na verdade, quem tem um pé na igreja e um pé no mundo, não está servindo a Deus.
Olha o que diz Sofonias. Deixam de andar em seguimento do Senhor. Então, quando você tem uma vida dupla, você não está seguindo a Deus. E se você não está seguindo a Deus, você sofrerá o juízo de Deus. Porque só os que seguem a Deus é que entrarão no céu. Você, se está tendo esta vida dupla, você sofrerá o juízo de Deus. É o que diz o profeta Sofonias, claramente. Irmãos, não esqueçamos do que o evangelista João escreve no capítulo 3, versículo 36. Ele é bem claro ao dizer para nós: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não há como nós querermos ter vida dupla. E hoje, irmãos, há muitos crentes que têm vida dupla. No templo, nas reuniões da igreja, ele é uma coisa. Em casa, no serviço, na vizinhança, ele é outra completamente diferente. Ele faz uma divisão entre a sua vida secular e a sua vida espiritual. Isto não é possível. O profeta Sofonias nos deixa claro: aqueles que tinham vida dupla, que juravam por Malcã e também juravam por Deus, seriam punidos, destruídos, sofreriam o juízo de Deus. A outra característica que nós temos da apostasia e que levaria ao juízo de Deus, o profeta Sofonias nos diz que é a falta de comunicação com o Senhor. Já no final deste versículo 6, nós vemos: e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. E no versículo 12, diz assim: e há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. Irmãos, Sofonias aqui, ele está a nos dizer que aquelas pessoas que não buscam a Deus, nem perguntam por ele, que estão indiferentes a Deus, que estão dizendo: olha, ele não faz nem bem nem mal, o Senhor não está nem aí. Estes são os apóstatas. São aqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor. Eles estão com a sua mente cauterizada. E por isso, eles acham que Deus não está nem aí. Eles é que não estão nem aí com Deus. Mas o Senhor irá puni-los. O Senhor irá destruí-los. O Senhor irá lançar a sua ira sobre eles. Irmãos, será que nós temos buscado a Deus? O apóstata, ele já não tem vontade de orar. Ele não tem vontade de ouvir a palavra. Ele não tem vontade de ler a palavra. Ele não quer louvar a Deus. Ele não quer ter um momento de intimidade com Deus, porque ele está distante de Deus. Ele vê o Senhor de longe. São estas pessoas, irmãos, que estão colocando na vida das igrejas locais uma série de atividades, de confraternizações, de folguedos, única e exclusivamente para que as pessoas não tenham mais tempo para orar, para buscar a Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais, para se consagrar. São pessoas que transformaram os cultos em shows. Por quê? Porque elas já não têm comunicação com Deus. Elas estão distantes de Deus e não querem se aproximar de Deus. Infelizmente, muitas igrejas locais estão sendo dirigidas e guiadas por estas pessoas. E Deus está cada vez mais distante delas. Irmãos, voltemos a nos comunicar com Deus. Tenha o seu tempo de meditação nas Escrituras. Tenha o seu tempo de estudo das Escrituras. Tenha o seu tempo de oração. Tenha o seu tempo de busca de intimidade com Deus. Busque o batismo com o Espírito Santo. Se você já é batizado, busque os dons espirituais. Irmãos,
Deixemos as coisas do mundo que têm ocupado o nosso tempo e nos voltemos a Deus, porque o apóstata, aquele que se desvia e aquele que sofrerá o juízo divino, ele tem como característica o estar distante de Deus, não buscar ao Senhor, nem perguntar por Ele. E a quarta característica do apóstata, que é aquele que sofrerá o juízo divino, o profeta Sofonias diz que é a falta de vergonha. Capítulo 2, versículo 1. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, mas outra tradução diz que não tens vergonha. Antes que saia o decreto e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Irmãos, a falta de vergonha. Vergonha aqui significa pudor, temor a Deus. Não é medo, como nós já dissemos na aula passada, mas é o respeito, a obediência, a reverência a Deus. Nós somos santificados pelo temor a Deus. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Meus irmãos, o temor de Deus aperfeiçoa a nossa santificação. Se nós formos reverentes ao Senhor, obedientes a Deus, se não misturarmos coisas do mundo na adoração a Deus, se formos consagrados ao Senhor, se buscarmos um tempo para orar, para ler a palavra, se respeitarmos as coisas santas, se participarmos dignamente da ceia do Senhor, certamente nós teremos vergonha e o Senhor estará com a sua mão sobre nós. É o que diz o profeta também, o escriba Esdras. Né? Esdras, a Bíblia nos fala lá no capítulo 8, no versículo 22, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre nós, todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. E lá, no versículo 31, diz Esdras, e partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro Deus, para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Esdras teve vergonha, Esdras teve temor. Esdras, por ter temor, jejuou, orou, buscou a Deus, e Deus esteve com a sua mão sobre ele. E ele pôde chegar a Jerusalém. Se nós formos tementes a Deus, Deus também nos levará para Jerusalém. Não a Jerusalém terrestre que Esdras foi levado, mas a Jerusalém celestial que nos aguarda. Se nós tivermos vergonha, tivermos temor, tivermos pudor, se nós formos reverentes com as coisas de Deus. Mas hoje, irmãos, muitas pessoas estão profanando as coisas de Deus, misturando as coisas do mundo com as coisas de Deus, transformando cultos em shows, transformando as coisas sagradas em coisas banais. E com isto, o juízo de Deus irá sobre eles. Olha o que Esdras disse. Aqueles que buscam a Deus, o Senhor guarda, o Senhor livra. Mas aqueles que deixam a Deus, a força e a ira de Deus vem sobre eles. Esdras aqui confirma, então, a palavra de Sofonias. Vemos, então, que Sofonias mostra sobre quem viria o juízo. O juízo viria sobre aqueles que se desviaram. E os que se desviaram
eram caracterizados pelo envolvimento contínuo com as coisas pecaminosas, por uma vida dupla, por uma falta de comunicação com o Senhor e por falta de vergonha. Para estes e para os justos, Sofonias, ele fala claramente. Versículo 14 do capítulo 1. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Esta palavra é para nós hoje. Se estava perto o dia do cativeiro da Babilônia para Judá, e realmente, 40 anos depois que Sofonias deu a sua mensagem, o povo foi levado cativo para a Babilônia, também está perto o dia vindouro, que para Sofonias estava um pouco longe, 2.500 anos atrás, mas para nós está muito perto. O dia do Senhor está perto. E eu e você estamos preparados para sermos poupados pelo Senhor? Porque o Senhor disse que aquele que guarda a palavra da sua paciência será livrado da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. É a promessa que Jesus deu para a igreja de Filadélfia, que representa a igreja do arrebatamento, lá em Apocalipse 3:10. Mas você está preparado? Quando Sofonias diz o dia do Senhor está perto, está perto. Você está preparado? Todos os sinais da vinda de Jesus já estão se cumprindo. Não falta mais nenhum. Você está preparado? Ou você tem dúvida? Se você tem vida dupla, se você não se comunica com Deus, se você não tem temor, se você está misturado com o mundo, esse dia do Senhor será um dia de ira para você. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de você remover este resto de Baal. Ainda há tempo de você deixar de se misturar com o mundo para poder, como Noé foi poupado no dilúvio, também ser poupado da grande tribulação. É por isso, irmãos, que ninguém quase fala hoje mais da volta de Jesus. Nós precisamos, nos nossos púlpitos, voltar a trazer a mensagem que fazia parte dos 4 pontos dos missionários pioneiros. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. O dia do Senhor está perto, está perto. Por isso nos santifiquemos, nos preparemos, sejamos como as virgens prudentes que encheram as suas lâmpadas de azeite e quando o esposo, o noivo chegou, elas puderam entrar com ele. Não sejamos como as virgens nécias que não se prepararam e que não puderam entrar com o noivo para o gozo das bodas. E não adianta ter dinheiro, irmão. Sofonias, ele é muito claro ao dizer que o juízo divino não impede qualquer poder humano. Veja bem, amargamente clamará ali o homem poderoso. De nada adianta. O versículo 18 diz, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. E isto nós vemos nos capítulos 17 e 18 do livro do Apocalipse. Mais propriamente no capítulo 18, quando a Bíblia diz que todos aqueles que enriqueceram no sistema mundial gentílico, no sistema contrário a Deus, estarão chorando e lamentando a destruição da grande Babilônia. De nada adianta eles serem ricos, porque no dia do juízo do Senhor, a prata e o ouro não os poderá livrar do furor do Senhor. Quantos crentes que estão correndo atrás de dinheiro, que estão crendo na falsa pregação da prosperidade, mas o Senhor diz através de Sofonias, nem a prata nem o ouro poderá livrar do dia do furor do Senhor. Busquemos a Deus, estejamos em santidade, busquemos ao Senhor, não tenhamos vida dupla, não nos desviemos dos seus caminhos e estaremos livres do juízo divino, porque este juízo de forma alguma será impedido pelo homem.
como diz o profeta Isaías, operando Deus, quem impedirá? Como é que eu posso escapar deste dia da ira, deste dia do juízo? O profeta Sofonias, mostrando que Deus não tem prazer em lançar o seu juízo, ele quer livrar as pessoas. Ele diz: como é que eu posso escapar? Eu posso escapar se eu for um manso da terra. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 3 de Sofonias. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Para escapar do juízo divino, eu preciso ser manso da terra. Eu preciso buscar a justiça e buscar a mansidão. Eu preciso buscar a Deus. E o que é buscar a Deus? Buscar a Deus é buscar a justiça. E o que é buscar a justiça? É buscar cumprir a palavra de Deus. A justiça está na palavra de Deus. No Salmo 119, cujo tema é a palavra de Deus, nós vemos que a justiça é a palavra de Deus. O Salmo 119 já começa no versículo 1 dizendo: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Buscar a justiça é buscar andar na lei do Senhor. É cumprir a palavra de Deus. Não é dizer que aquilo que está na Bíblia é antiquado, não serve mais, era para aquele tempo. Não, é para viver de acordo com o que a Bíblia diz. E você buscando a justiça, você se livra do juízo de Deus. O versículo 128 deste mesmo Salmo, ele diz o seguinte: por isso tenho em tudo como retos todos os teus preceitos, e aborreço toda a falsa vereda. A justiça é o caminho reto de Deus. Nós temos que odiar tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Versículo 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Andar de acordo com a vontade de Deus, cumprir a palavra de Deus, é buscar a justiça. O versículo 138, os teus testemunhos que ordenaste são retos e muitos fiéis. É por isso que Jesus diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça e não segundo a aparência. Irmãos, falta hoje as pessoas crerem na Bíblia. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Nós devemos crer nela unicamente e fazer o que ela manda sem discutir. Mas além de buscar a justiça, eu também tenho que buscar a mansidão. Buscar a mansidão, o que é? É buscar ser manso. E como é que eu sou manso? Seguindo o exemplo de Jesus. Jesus disse lá, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Buscar a mansidão é seguir o exemplo de Jesus. É imitar a Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo nas 1 Coríntios 11, 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Pedro, escrevendo lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 21, ele diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Se eu buscar a justiça, ou seja, cumprir a palavra de Deus, e se eu buscar a mansidão, ou seja, seguir o exemplo de Jesus, eu serei escondido no dia da ira do Senhor. Eu serei poupado do juízo vindouro. A segunda parte do livro de Sofonias nos fala sobre juízos que Deus lançaria sobre algumas nações. Na verdade, Sofonias é levantado por Deus para profetizar o julgamento dos filisteus, de Moabe e de Amon,
dos etíopes e da Assíria, em especial Nínive. Aqui Sofonias corrobora a profecia de Naum, dizendo que Nínive seria destruída. Isso nos coloca aí a profecia de Sofonias antes da destruição de Nínive. Sofonias deve ter, então, profetizado uns 10 anos depois de Naum. Ele diz lá, no capítulo 2, versículo 13, estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. Irmãos, os filisteus, os moabitas, os amonitas, os etíopes e os assírios eram inimigos de Judá. E Deus disse que ele iria não só lançar a sua ira sobre os judeus que se desviaram dos caminhos do Senhor, mas também sobre as nações que se levantaram contra Deus. Isso mostra também o julgamento que as nações terão no final da grande tribulação. Todas as nações que se levantarem contra Israel durante a grande tribulação não entrarão no milênio, serão destruídas, assim como destruídos foram os filisteus, os moabitas, os amonitas, os assírios e os etíopes serão também destruídos, porque eles também se levantarão contra Deus. Então, esse juízo contra as nações mostra que o destino daquele que se desvia dos caminhos do Senhor é o mesmo destino dos inimigos do povo de Deus. Ou seja, quem se desvia dos caminhos do Senhor também se desvia, também se torna inimigo de Deus. Irmãos, não existe meio termo. Se você está com um pé no mundo, outro pé na igreja, você é inimigo de Deus. E como nós já lemos no livro do profeta Naum, Deus guarda a sua ira contra os seus inimigos. É por isso que Jesus um dia disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. É algo sério, irmãos. Por isso, guardemos a palavra de Deus. Busquemos a justiça. Busquemos a mansidão. Sejamos tementes a Deus. Nos separemos do mundo. E só assim nós estaremos livres do juízo vindouro. No capítulo 3, Sofonias volta a falar contra Jerusalém dos seus dias. Qual era o problema de Jerusalém? A Bíblia diz que o problema de Jerusalém era que ela era uma cidade rebelde, manchada e opressora. É o capítulo 3, versículo 1. Ai da rebelde manchada, da cidade opressora. Sofonias mostra que Jerusalém, no seu desvio espiritual, ela se assemelhava em tudo àquelas nações que Deus disse que iria destruir. Porque, em primeiro lugar, ela era rebelde. Ela tinha se rebelado contra Deus. Assim como os filisteus, assim como os assírios, assim como os moabitas e os amonitas. Ela era manchada. Ela não estava em santidade. Ela tinha mácula. Ela era impura, havia o resto de Baal, ela estava misturada com sacerdotes pagãos, ela tinha vida dupla. Por isso ela seria destruída. Mas ela também era opressora. Irmãos, uma das características de quem se rebela contra Deus é que ele passa a ser injusto e passa a oprimir as outras pessoas. E nos dias de Sofonias, nós já estudamos aqui, quando falamos no livro do profeta Abacuque, que naqueles dias havia uma opressão muito grande, a ponto até dos hebreus serem escravizados sem tempo determinado pelos mais poderosos. Então aqui nós vemos o problema. Quem se desvia dos caminhos do Senhor e sofrerá o juízo de Deus é porque é rebelde contra Deus, não cumpre a palavra de Deus. É porque está manchado, não vive em santidade, está misturado com o pecado. E é porque é opressor, por estar dominado pelo pecado, ele já não ama o próximo. Ele oprime o próximo, ele explora o próximo. Ele não vê no próximo a imagem e semelhança de Deus. No versículo 7, porém, aliás, antes, no versículo 5,
A Bíblia diz que o Senhor é justo no meio dela. Todas estas pessoas que estão fazendo estas coisas estão no nosso meio, se dizendo crentes, como aqueles se diziam povo de Deus, esquecem que Deus está no nosso meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está ali no meio. E o profeta Sofonias diz que ele não comete iniquidade e cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Mais uma vez fala aqui da vergonha. Então, porque Deus está no meio do seu povo, ele irá lançar o juízo sobre todos estes apóstatas. Ele iria destruir Jerusalém como realmente destruiu Jerusalém. E todos os ímpios foram mortos. Só sobrou o remanescente. Deus diz que se levantaria contra as nações e contra os impenitentes, também de Judá, e lançaria o seu juízo. Mas em meio a esta mensagem tão dura, Deus também promete salvar o remanescente fiel. Nós já vimos que o profeta diz que quem buscar a justiça e a mansidão seria escondido no dia da ira do Senhor. Ele ainda diz assim, porventura sereis escondidos. Mas no capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Assim como os outros profetas, Sofonias termina a sua mensagem, trazendo uma mensagem de esperança para o remanescente de Israel. Esse remanescente seria salvo, seria guardado. Por quê? Porque ele se separou do pecado, porque ele buscou a justiça e a mansidão. Por isso, o dia do Senhor, que para os ímpios é um dia, diz lá, Sofonias no capítulo 1, versículo 15. Para os ímpios, o dia do Senhor é um dia de indignação, de angústia, de ânsia, de alvoroço, de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Mas para os fiéis, para aqueles que se separarem do pecado, para aqueles que buscarem a justiça e a mansidão, o dia do Senhor é um dia de alegria e de paz, porque a Bíblia diz que eles serão apacentados, eles terão direção, terão orientação. O Senhor os apacentará. Eles se deitarão. Aqui nós vemos o que o Davi fala no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O dia do Senhor será um dia de paz, um dia de alegria, um dia de descanso. Diz o profeta, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubile, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não mais verás mal algum. O dia do Senhor para o fiel é um dia de paz, de descanso, de alegria, de vitória. É o dia em que estaremos escondidos com Deus e nunca mais teremos nenhum mal. Será que é por isso que não se prega mais a volta de Jesus, nem o dia do Senhor? Será que é porque as pessoas, por não estarem em comunhão com Deus, ao terem notícia do dia do Senhor, lembram que este dia será um dia de ânsia, de angústia, de trevas? Mas se eu estou em comunhão com Deus, eu sei que esse dia do Senhor será um dia de paz, um dia de descanso, um dia em que eu estarei poupado e guardado da ira futura. Qual é a sua esperança, meu irmão? O profeta Sofonias nos convida a pensar. O que é o dia do Senhor para nós? É um dia de alegria, de paz e de descanso? Ou é um dia de angústia e de ânsia? Depende de cada um de nós. Porque para os fiéis, o Senhor diz, naquele dia, naquele tempo, salvarei a que cocheia, recolherei a que foi expulsa,
e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que forem envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O Senhor está no nosso meio para lançar a ira sobre nós? Ou Ele está para nos salvar, como diz no versículo 17 do capítulo 3? O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Depende de como você vive. Se você vive em comunhão com Deus, o dia do Senhor está perto. Está perto para nos dar alegria, paz e descanso. Mas se você está afastado de Deus, embora até se diga crente, o dia do Senhor é aterrorizante. Mas se arrependa hoje e passe a pertencer àquele povo que busca a Deus, que busca a justiça, que busca a mansidão. Que a leitura do livro de Sofonias nos faça buscar a Deus para sermos poupados no dia do juízo que está por vir. Amém.